há pessoas que até hoje não conhecem quem é o seu administrador. Há pessoas que até hoje que não sabem que é o seu diretor das infraestruturas. Então, existe esse déficit. Primeiro, não há recursos financeiros. Não é? Segundo, existe estas agendas já estabelecidas pelos parceiros, não é? Que nós temos que para as associações, se fossem geradoras de recursos, não estaremos condicionados pelos fundos. Mas estamos a ser condicionados. Nós, nesses fundos, só podemos elaborar propostas e serão aprovadas. Sem isso, não há trabalho. É muito confortável para o Estado as organizações da sociedade civil estarem nesta condição. Exatamente. É muito confortável. Porque nós temos fundos limitados, não podemos ir para além daquilo que nós temos. Então, automaticamente, onde não conseguimos entrar, não podemos trabalhar nesse trabalho. E o Estado está. Agora, neste contexto, qual é o futuro da cidadania moçambicana? Bom, é um processo, não é? Vai levar tempo. Acredito que vai levar tempo, mas com mais de 50, 100 anos vamos ter. Mas quer dizer, numa perspectiva futurista, falar de 50, 100 anos para nós elevarmos o nível de percepção de cidadão? Sim, primeiro porque só o próprio Estado, não é? Ainda não criou condições que o próprio cidadão tenha, por exemplo, uma educação de qualidade. É o primeiro aspecto, que a responsabilidade da educação deve ser incluída pelo próprio Estado. Há distritos que a maior parte das escolas secundárias, não é? Até educação secundária, estão só nas vilas. Estou a falar de Namás, estou a falar de Nagate, estou a falar de Moeda, estou a falar de Sucedenga, não é? Por onde passamos. Que só o ensino secundário só pode ter o ensino secundário na Vila Sede. E quantas pessoas têm condições de jogar os filhos diariamente para a Vila Sede? Sem estradas em condições, sem transporte. E quantas pessoas ficam na sombra? Então, os objetivos de desenvolvimento do milênio que nós ratificamos estão comprometidos logo a partida pela disposição geográfica das escolas no país. Não só das escolas, hospitais, né? As vias de acesso e muito mais. Mas agora, quando um governo assina alguma coisa que a partida não vai cumprir, assina. Quando vai cumprir? Sim, assim, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento do milênio determinam certas coisas. E pela natureza do país, nós não podemos alcançar estas coisas. E há bocado saiu a presidente da FDC, a Carla Machado, dizer que não vamos cumprir nem sequer um desses objetivos. Mas por que é que nós assinamos? Questão de crítica. Aí está mais de decisões políticas. Agora que falou da educação, diz respeito, o que é que acha da passagem automática? É um fiasco. É um fiasco. Se nós formos a ver, as passagens automáticas estão mais vezes para os pobres. O filho do ministro está estudando nessa escola que tem uma passagem automática. O filho do ministro está estudando numa escola em que numa sala são 30 ou 25 alunos. Os nossos filhos estão dentro de uma sala que são 60 alunos. E quais são as condições que a própria escola oferece? Só para essa chuva que caiu este final de semana, vamos para só aquela da cidade. Alunos não estão a ter aulas. Porque onde está a aula? Está cheio de água. Porque quando uma criança se senta no lugar, né? A tendência é que ali fica cada vez um espaço cada vez mais inclinado. Está cheio de água, não está a ter aula. Está fora. Então, quer dizer, na sua percepção, a passagem automática é uma forma de promover ou perpetuar a ignorância?
cidadão, principalmente para os pobres. E de tal forma também prejudicar o nível de cidadania. O nível de cidadania, porque quem vai continuar na frente, não é? A tomada de decisão da governação são filhos dos dirigentes. Quer dizer, é uma cabala para Exatamente. manutenção do poder. É uma cabala de manutenção do poder. Porque eu não vou levar o meu filho, não vai disputar um lugar como com um filho de alguém que tenha tido uma educação de qualidade, em condições aceitáveis. O meu filho, para ter capacidade de escrever bem, ele precisa ter uma carteira, não é? Uma carteira para poder escrever. E não vai pegar, escrever na mão. E quando chove tem que sair com os livros. Agora, neste país, para alguém ser reitor de uma universidade tem que ser uma pessoa doutora. Mas nós temos um ministro da Educação que fez uma licenciatura há 3 meses, que era o governador da Zambésia. Isto não é sintomático do desrespeito que o governo tem para com a educação? Bom, primeiro dizer que a nomeação do ministro é uma questão política e de confiança. Então, bom, para as universidades, já que é uma coisa acadêmica, tem que ser uma pessoa. É uma questão política, é aquilo que nós vamos discutir sempre, vamos nos lamentar sempre, não é? É uma questão política, nós temos que aceitar que nós é que elegemos esse. Não, ainda que seja uma questão política, isto não é uma espécie de espelho da forma como nós tratamos a educação? É o espelho da organização do próprio Estado. Este é o espelho da própria desorganização do Estado. Por que é que nós estamos a pôr regras aqui e não há regra aqui? Porque a regra não pode ser só para ir para a base. Deve começar do topo. Não é? Se eu quero que o meu filho seja bem educado, eu, o pai, tenho que ser bem educado. Para dar exemplo. Não é? Então, se existe essa desorganização, automaticamente colocamos várias coisas. Agora, só para terminar, o que será da AMOPRON daqui a 2 anos? Vai continuar a trabalhar, a procurar mais parceiros para desenvolver essas atividades. Nós somos a Organização de Sociedade Civil que trabalhamos também por fundos externos, né? E vamos mudar a ter portas, para ter mais fundos, para ter mais atividades. Mas que nós estamos interessados na aprovação da lei de acesso à justiça é uma realidade. E nós vamos continuar a fazer isso. E nós, dentro da nossa responsabilidade, vamos tentando produzir instrumentos, não é? Para facilitar a percepção do cidadão na utilização de vários documentos. Por exemplo, teremos já lançado o guião de orientação social, que vem explicar onde é que o cidadão deve tratar o BI, quando é que esse BI custa ao cidadão, onde ele pode tratar o passaporte, cada condição, quais são os requisitos necessários, não é? Para ter acesso a esses documentos, a cidadania. Né? Então vamos saber trabalhar. De poucos recursos que nós temos, vamos tentar trabalhar. Eu disse para terminar, mas esta é mesmo para terminar. Daqui a 2 anos, de acordo com o estudo que foi feito agora do nível de participação de jovens nas tomadas de decisão a nível distrital, nestes pontos vão trabalhar e depois das orientações que o estudo deixou e que vão tentar implementar de alguma forma, o que é que acha, qual é que acha que será o nível de participação de jovens nestes locais? Bom, no princípio, tenho a dizer que já se ressente uma participação da juventude, conforme eu disse no início. Os jovens já participam, né? Mas não em termos de serem membros desses jovens, mas como convidados. E quando abre-se espaço para os convidados interagirem, eles interagem. E é muito bom, é positivo para nós. Temos o caso da Mancha, que na sessão da aprovação de projetos do FTD, um jovem convidado participou e interagiu, porque havia uma grande justiça na aprovação do número de projetos de jovens, né? Que houve
submissão de 12 projetos para o jovem, e somente um é que foi aprovado. Então eu pergunto por que não se deve esses 12 projetos? Acho que os donos dos projetos vão reformular os projetos e voltar a submeter. E houve consenso que deviam fazer isso, e os projetos voltaram, e agora já foram aprovados mais 6, não é? Eles foram reformulados. Isso para nós é uma grande vitória. É uma grande vitória. Então demonstra que o trabalho da MOPROC está a ser tudo feito desejados. O que nós queremos é que o cidadão seja mais ativo no processo de desenvolvimento